Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Tirar um pouquinho vocês da zona de conforto e tratar de um tema, né, que a Natura também tem o privilégio e a responsabilidade de falar, que é sobre propósito, né, e como que dados pode ser a fundamentação, né, do desenvolvimento desse propósito. Estou aqui representando um time muito maior, não só de sustentabilidade, mas de todas as áreas de dados, hubs de dados, infraestrutura e times de projetos da Natura. Eu sou líder da gestão de impacto dentro de sustentabilidade, também performance de sustentabilidade e governança de dados. Então, trazendo esse link fundamental entre uma estratégia, né, de negócio e como que a gente aplica isso para que a gente possa desenvolver cada vez melhores decisões a fim de impacto positivo. Trazendo um pouquinho do histórico e contexto da Natura, né, somos uma empresa multinacional de cosméticos com o grande fundamento ou conceito de trabalhar com o bem-estar bem. Bem-estar, né, sendo a relação empática do ser humano consigo mesmo, e estar bem é a relação desta pessoa com os outros, com a sua comunidade e com o ambiente no qual ele vive. Então, nós unimos, né, nossas marcas, negócios, né, produtos e pessoas dentro dessa crença, entendendo que a capacidade de crescimento do negócio está completamente relacionada à nossa capacidade de realizar impacto positivo e se desenvolver sustentavelmente, né, oferecendo produtos inovadores com experiências que sejam inesquecíveis, né, e serviços focados no que a gente entende como a regeneração, a restauração da vida humana na Terra. No nosso último ciclo, a gente fechou com uma receita líquida dentro da região de 20,4 bilhões. Somos parte de uma grande rede de relações de 3,5 milhões de consultoras de beleza, né, nossas revendedoras de produtos diretas para o consumidor final. E somos uma empresa desde 2007, carbono neutro, né, aí desde uma época que pouco ainda se falava, né, sobre essa estratégia, e trazendo um pouco também a relevância, né, da liderança de sustentabilidade para a nossa estratégia. Tirando, né, todos esses pontos, eu acho que é importante que a gente traga também que houveram diversos desenvolvimentos positivos, né, dentro da nossa sociedade, no mundo, né, conectando as pessoas, inclusive através de dados, né, mas a gente ainda vê uma série de desafios estruturantes, né, falando sobre degradação ambiental, desigualdades sociais, que estão cada vez mais exponenciais. Esse é um momento crítico para que a gente possa desenvolver melhores soluções para a sociedade, e é por isso que a gente acredita que é essencial que a gente seja mais desafiador dentro das nossas estratégias de sustentabilidade, trazendo o tema de regeneração para essa conversa. Parte, né, dessa jornada de muitos anos. A Natura é uma empresa de capital aberto já há 20 anos, né, parte do Índice de Sustentabilidade Empresarial do ISE. Somos parte, né, de um grupo de instituição com a Ellen MacArthur Foundation, que é uma referência mundial em economia circular. Somos a primeira empresa de capital aberto a ser uma empresa B, né, uma empresa que gera valor para o mundo. E temos também debentures relacionadas aos resultados de sustentabilidade, né? Então é importante entender que isso não gera só valor social e ambiental, mas também gera valor para o negócio. A partir disso, a gente tem uma visão de longo prazo, que é a nossa visão do compromisso com a vida, no qual a gente tem 3 grandes pilares fundamentais, né, no qual a gente tem uma estratégia dividida em 3 grandes pilares: a crise climática e biodiversidade, direitos humanos e sermos mais humanos, e abraçar a circularidade e regeneração. Cada um desses pilares tem um set de metas, indicadores, métricas que a gente acompanha com uma cadência específica em conjunto com o comitê executivo, com o conselho. Então, essa estratégia é fundamental que esteja, né, apta na mão do negócio, para que ela possa ser desenvolvida e melhor solucionada.
A gente tem uma grande ferramenta, que é sobre isso que eu vim falar um pouco com vocês, que é a nossa contabilidade de impactos, que é o IPNL. O IPNL ele é o nosso demonstrativo de resultados integrados. A gente tem uma forma de monetizar todos os impactos sociais e ambientais de uma maneira que seja relacionado à DRE financeira. A partir disso, a gente consegue implementar soluções, projetos e produtos que, ao passo que geram um maior impacto socioambiental, também geram maior valor para o negócio. A gente tem essa ferramenta dividida em 3 grandes capitais, que é o capital natural, onde a gente também tem uma série de macro e subimpactos, o capital social e o capital humano, o que a gente coletiviza e aquele que a gente pode individualizar para o ser humano. E cada uma dessas informações, né, trata de uma base de dados que vocês devem imaginar imensa, né, diria até hercúlea dentro dos processos que a gente tem que realizar normalmente dentro de sustentabilidade. Então, é uma conversa que a gente vem desenvolvendo com o time técnico, né, com as áreas de dados, para que cada vez mais a gente possa trazer isso como uma solução. Então, a grande ideia aqui, né, que a gente possa utilizar a funcionalidade de dados e a potência, né, das capacidades e dessa parceria que a gente tem com o Databricks, a fim de desenvolver a nossa estratégia de negócio a partir, né, do desenvolvimento de oportunidades socioambientais que possam ser transformadas em resultado. A gente tem essas 2 grandes estratégias, né, a estratégia de regeneração, que a gente traz como a restauração, né, na vida das pessoas, comunidades, empresas, naturezas e relacionamentos, e, em paralelo, a nossa estratégia de dados, que é fundamentada em 4 grandes pilares. O Natura IA, né, para que a gente possa gerar cada vez mais valor para todas as áreas funcionais, para que tenham acesso, né, a esse dado democratizado. O Data for All, para que a gente possa desenvolver a cultura de dados dentro da companhia. O Data Care, que trata sobre governança de dados. E o Data Expansion, que é a fundação para que a gente possa cada vez mais desenvolver essa estratégia e trazer isso para outras áreas, né, e funções de negócio. Hoje, o grande projeto no qual a gente traz essa parceria e referência com a Databricks é o Regenera Data, no qual a gente traz esses 2 propósitos para desenvolvimento de uma jornada AI de sustentabilidade e de Data Analytics. A partir disso, qual que foi a grande ideia? A gente desenvolveu uma equipe multidisciplinar integrada entre as equipes de negócio, né, e equipes de dados, no qual a gente tem especialistas em tecnologia, em sustentabilidade e parceiros externos, como a PSW, que é a nossa consultoria externa. E nós já estamos utilizando alguns produtos da Databricks que já foram mencionados aqui desde o início do dia, né? O Delta Lake, por exemplo, como a nossa grande base de dados oficial, né, da companhia. Delta Live Tables, onde a gente traz essa transformação contínua, né, de dados em tempo real. O Unity Catalog, os workflows e também já estamos pilotando alguns projetos dentro do Genie, né, a AI generativa acoplada à base de dados da Databricks. Para que vocês entendam um pouco, né, a nossa complexidade sistêmica, a ideia desse projeto é que a gente possa automatizar e otimizar os nossos processos de negócio através do olhar de métricas de sustentabilidade e também integrando um olhar financeiro, né, e de sustentabilidade através de dados. Aqui a gente tem um exemplo, só uma referência, né, do nosso grande ecossistema de dados a fim de desenvolver um resultado de indicador como o do IPNL, né, que passa por uma série de áreas de negócios das quais a gente já tem diversos indicadores que também são proprietários dessa estratégia, como, por exemplo, o IDH da consultora, que foi desenvolvido internamente. A gente trata de temas de renda, de salário digno, de colaboradores, consultoras e de fornecedores. A gente tem uma série de indicadores de pesquisa e desenvolvimento que também estão, né, governados pelo time de sustentabilidade,
como o nosso olhar de fórmulas biodegradáveis, embalagens com plástico reciclado pós-consumo e uma série de muitos outros. Dentro das operações de supply, a gente tem uso de água, emissão de carbono, que talvez seja algo que, né, esteja mais aí para a conexão de vocês. Mas eu acho que é muito importante que a gente tenha esse paralelo, né, e desmistificar, né, que sustentabilidade não é única exclusivamente sobre esses conceitos etéreos, né, mas ela pode ser materializada em números, ela deve, né, e um processo como esse e uma ferramenta como a Databricks pode trazer funcionalidade para todos esses processos de uma maneira fácil, né, para que uma área que não é especialista, né, como a minha, possa utilizar isso no seu dia a dia. Então, através, né, de uma integração de hoje mais de 60 sistemas satélites que nós temos dentro da companhia, a ideia é que a gente possa utilizar, né, o monitoramento dessas métricas de indicadores dentro do Tableau, que também hoje é a nossa ferramenta de DataVis oficial, calculando essas métricas e indicadores e oferecendo uma visão cada vez mais ampla, né, para as áreas funcionais, para as áreas técnicas e aumentando a nossa possibilidade de mitigar impacto negativo e potencializar impacto positivo. Esse é um resumo da nossa arquitetura do Regenera Data. Aqui a gente tem as nossas fontes de dados, né, que são, inclusive, algumas delas externas, são alguns exemplos dos sistemas que a gente trabalha hoje. Né, todos os nossos sistemas de dados legados internos, os nossos serviços web, os nossos apps de softwares as a service e planilhas, né, que são muitas e muitas e muitas planilhas que a gente está cada vez mais digitalizando, né, e transformando isso em um carregamento mais simplificado para dentro da plataforma. A partir, né, de um sistema de qualificação, a gente trata esses dados brutos que podem ser também associados, né, a APIs externos. A gente trabalha também com outros fornecedores, né, de cálculos, de métricas e indicadores. A gente qualifica todos esses dados, né, de uma maneira confiável para que as áreas de negócio possam passar a ter acesso e já produtifica todas essas informações para que a área de negócio, finanças, sustentabilidade, a própria área de dados possa já acessar um dado validado, né, pelo guardião dessa informação dentro da companhia e também conectando isso a um dashboard de inteligência de negócio que hoje é o Tableau e também a nossa ferramenta, né, de AI generativa, como por exemplo o Gini. Aqui alguns benefícios que a gente teve até agora. Esse processo de fechamento do IPNL, que ele trata de todas as informações e ainda também é reportado anualmente dentro do nosso relatório anual, né, que é público. Nós tivemos um processo 16 vezes mais rápido, reduzindo um tempo de 4 meses para uma semana de redução. Na verdade, a gente teve um processo que hoje é online, então a gente consegue já trazer esse resultado trimestralmente e a depender do indicador dentro dessa mesma arquitetura, a gente pode trazer informações que sejam visualizadas em tempo real. A gente teve 90% de redução das nossas tarefas operacionais para este processo e um aumento de granularidade dos dados para que a gente possa permitir análises cada vez mais potentes para a área de negócio de 17 vezes. Isso é importantíssimo para que a gente tire as pessoas que estão ali, né, produzindo esses resultados, calculando, que na verdade não geram valor, para olhar, né, para esses dados de uma maneira diferente, né, com uma granularidade que permita uma análise, uma inteligência estratégica de futuro, da qual, né, sustentabilidade faz parte e promove, de uma maneira mais eficaz. Em termos de próximos passos, nós imaginamos, né, que a inteligência artificial, que a gente chama aqui de regenerativa, ela possa de fato trabalhar a serviço do negócio e a fim de desenvolver essas métricas de longo prazo, né, como, por exemplo, atingir carbono zero até 2030 ou ter 30%, né, de grupos subrepresentados em posição de liderança em todos os países,
aumentar em 10% o IDH da consultora Natura. Então, tudo isso pode ser cada vez mais desenvolvido a partir desse olhar integrado, acelerando o desenvolvimento dessas soluções, a fim também de simular cenários de impacto no curto e médio prazo. A gente tem hoje um planejamento estratégico, né, que ele roda anualmente, e ele é atualizado dentro de um ciclo de 3 anos. A gente já tem previsões até 2030 de uma série dessas métricas, e essa informação ela pode ser cada vez melhor qualificada e potencializada através do olhar de dados. Também democratizando modelos complexos, como o próprio IPNL, a visão do IDH da consultora e, entre outros indicadores que nós desenvolvemos, né, de maneira proprietária dentro da Natura, para que também seja de fácil acesso para outras empresas. Toda essa ideia da regeneração, ela também promove o compartilhamento, né, do nosso grande conhecimento nesse sentido, e entendendo que, né, em conjunto, a gente traz melhores soluções para o mundo. E também posicionando a Natura como líder em medição e gestão de impacto, né, para além, né, dessa visão única especialista dentro do tema. A nossa ambição entre área, né, funcional e área especialista de dados é que, por meio da inteligência artificial, nós possamos acelerar impactos sociais e econômicos, fortalecendo conexões e capacitando a nossa rede de consultoras e de consumidores a partir dessa informação. Então, no nosso futuro ideal, a gente gostaria que os nossos colaboradores e consultoras possam acessar, por exemplo, qual que é o impacto, né, das consultoras ao garantir a renda digna para toda a nossa rede. Quais produtos hoje que causam maior ou menor impacto, né, em tempo real, para que o time de desenvolvimento de produtos possa, né, já corrigir determinadas rotas e até desenvolver produtos cada vez mais potentes, trazendo, por exemplo, biomateriais que sejam, né, compostáveis, entre outros produtos como uma base de comparação, né, dentro do funil de inovação. Também trazendo as nossas práticas de sustentabilidade, né, de uma forma cada vez mais progressiva, então atendendo a essas metas futuras e desafiadoras que nós temos, e também atrelando, né, toda a função dessa área de negócio para que ela possa entender qual que é a sua parcela, né, de representatividade dentro desse impacto final. E de maneira a materializar, né, toda essa estratégia, eu vou trazer um vídeo aqui para vocês. O mundo da tecnologia está buscando soluções cada vez mais humanas. Quero falar com o humano. É a reclamação número 1 das empresas robotizadas. Para a Natura, isso nunca foi um problema. Sempre tivemos ótimas consultoras em relacionamento humano. E se no futuro pudéssemos potencializar as conexões entre as pessoas com o que a tecnologia tem de melhor? E se, antes de se encontrar com uma cliente, a consultora já soubesse bastante sobre ela? O carisma ficaria muito maior com a inteligência de dados. E se a gente pudesse prever e avisar que o produto da cliente está acabando? A intuição ficaria ainda mais certeira com a ajuda do algoritmo. E se a análise de crédito pudesse incluir mais consultoras? Analytics ganharia um novo nome: confiança. E se a inteligência artificial pudesse montar kits personalizados e promoções para cada cliente? A inteligência artificial se transformaria em emocional. É o melhor da ciência dos dados e da natureza humana juntas. O algoritmo ditando o ritmo da experiência e conveniência do consumidor, criando possibilidades em diferentes canais, do digital ao físico e do físico ao pessoal. E se, ao invés de buscar tecnologias mais humanas, a Natura investisse na sua tecnologia humana? E se... Obrigado, pessoal. E aqui é parte, né, desse grande time, essa
só um pequeno grupo da nossa grande tecnologia humana que fez parte desse projeto, aqui ainda com muitos times, né, das áreas de dados, times de negócio diversos, e a ideia é que a gente possa cada vez mais desenvolver, né, esse tipo de projeto e esse tipo de conhecimento interno. Obrigado.